A preguiça, ela sempre vai existir. A diferença é a forma como você vai reagir quando ela aparecer. E a forma como você vai reagir quando a preguiça aparecer está diretamente ligada à sua programação mental. Então, quando você pensa em alguém super disciplinado, imagina a pessoa mais disciplinada que você conhece, seja pessoalmente ou através das redes sociais. Essa pessoa também tem os dias de preguiça dela. Aliás, tem um momento de preguiça. Em algum momento do dia dessa pessoa, a preguiça aparece, que é a vontade de não fazer. É você saber que tem que fazer aquilo, mas você não querer fazer. E às vezes você quer ficar deitado, assistir alguma coisa, fazer uma coisa que não vai adiantar nada na sua vida ou que vai atrapalhar o seu dia. Talvez você até tenha um tempo de descanso no final do dia, mas ainda assim você quer postergar o que você tem que fazer agora e, sei lá, e fazer nada. Todas as pessoas têm isso, todas as pessoas sentem preguiça, mas a diferença de uma pessoa para outra, uma pessoa disciplinada para uma pessoa que cede aos desejos da preguiça, é justamente a primeira coisa que ela vai pensar quando a vontade de se entregar à preguiça aparecer. O que você vai pensar? Primeira coisa que você pensa quando a preguiça aparece é a coisa mais decisiva do seu dia ou dos seus próximos dias. Porque quando você se entrega à preguiça uma vez, ela te arrasta não só por uma hora ou só por um dia, mas sim por semanas, por dias, por meses. Então, por mais que em algum momento você seja produtivo, a maior parte do seu tempo você vai passar entregue à preguiça. E eu tô falando isso não como alguém que viu alguém falando, mas sim como alguém que já foi uma pessoa muito preguiçosa, principalmente na adolescência, e que venceu e que vem vencendo todos os dias esse loop de se entregar à preguiça. Se você tá aqui, é porque você quer aprender a como se livrar da preguiça, o que você deve fazer, como que você deve agir. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso. Meu nome é Alessia, eu crio conteúdos para as redes sociais focado em marketing, desenvolvimento pessoal, em publicidade e propaganda. E se eu puder ajudar você com esse vídeo, eu já vou ficar muito feliz. Então fica por aqui, aproveita, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Uma das coisas que nós podemos e que devemos fazer para acabar com um comportamento ruim que a gente tem no nosso dia a dia, seja preguiça, procrastinação, você tá fazendo alguma coisa que você não quer mais, por exemplo, compra comida por impulso. Às vezes eu também fazia isso, então eu dei de exemplo. É justamente racionalizar por que você está fazendo aquilo. Então você entende como é que o seu cérebro trabalha, você entende o que está te fazendo tomar aquela decisão. A partir daí você vai ter escolhas mais conscientes. Quando você racionaliza por que aquilo acontece, você vai tomar uma decisão muito mais lógica do que por impulso. Geralmente, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa. Então, quando a gente decide não fazer algo, é porque ele tá achando que aquela situação vai te expor a algum risco. E o que seria esse risco? Você começar uma atividade, não conseguir terminar. Então, o risco de ficar parado é muito menor do que o de fracassar. Você vai racionalizar. Por que a preguiça acontece? O que está acontecendo no meu cérebro que me faz ter preguiça, que me faz ficar aqui deitado, deprimido? É porque a preguiça, ela te leva para estar deprimido também, caso vocês não saibam. Mas vocês sabem sim, quem sofre de preguiça sabe disso. Nosso cérebro, ele prioriza muito mais conforto do que se colocar em uma situação de risco. Então, quando a preguiça aparece, é porque ele está tentando te livrar de alguma coisa que te oferece risco. Mas, na verdade, essa coisa não te oferece um risco real. Ela te oferece desconforto. Porque se você quiser fazer aquilo, você vai sair do que é confortável. A partir daí, você já racionalizou a preguiça. Por que ela acontece? O que está acontecendo dentro do seu cérebro? Você vai entender que o seu cérebro está tentando te defender de alguma coisa. Agora, do que é que o seu cérebro está tentando te defender? De alguma coisa que vai colocar sua vida em risco? Não. Então, você já racionalizou. Você já entendeu que é um mecanismo. Você entendeu que é uma área do seu cérebro que está trabalhando. Então, aquilo não é do seu ser, aquilo não é do seu caráter. Aquilo dali é um mecanismo que você estimulou ao longo dos anos. Você já racionalizou a partir daí.
É o primeiro passo. A partir daí, a gente tem que identificar como é que está a sua programação mental. Normalmente, tem um padrão. A programação mental de um preguiçoso segue um padrão. Na verdade, todas as programações mentais seguem um padrão. Isso é o que eu acredito, porque, como eu disse, eu não sou especialista da área, mas eu estou compartilhando com vocês coisas que eu fiz e que hoje eu olho para mim mesma e falo, eu não sou mais uma pessoa preguiçosa. Hoje eu falo com toda certeza absoluta que eu não sou mais uma pessoa preguiçosa. Eu sinto preguiça pontualmente no meu dia a dia, na minha rotina. Porque, como eu disse no início, a preguiça ela nunca some. Mas a diferença é justamente o que você vai pensar no momento que ela aparecer. E o que você vai pensar quando ela aparecer está ligado ao que você já pensou durante toda a sua vida. Está ligado à sua programação mental, como eu falei agora, que é uma programação mental de preguiçoso. Só que, a essa altura do vídeo, a gente já falou sobre racionalizar. Quando você racionaliza o que está acontecendo, quando você tem a informação, você já quebrou o padrão. Então, você já começou a quebrar esse padrão de pensar como um preguiçoso. Consequentemente, você vai parar de agir como um preguiçoso. Não é como mágica, mas você já está no caminho certo. Você racionalizou, já quebrou o padrão de pensar como um preguiçoso, que era como você pensava durante toda a sua vida. E aí, a partir de agora, a esperança é de que as suas ações sejam diferentes também. Porque vocês lembram que desde o início eu tô falando aqui que a coisa mais decisiva que vai decidir se você vai se entregar à preguiça ou se você vai reagir é justamente ao que você pensa quando você está com preguiça. Quando ela aparece, quando ela dá o primeiro sinal. A coisa mais decisiva é a primeira coisa que você vai pensar. Então, quando você racionaliza, você já quebrou o padrão de pensar como um preguiçoso. Isso significa que você está no caminho certo. Agora a gente já vai para mais uma parte prática, que é você dar nome ao que está acontecendo. Uma coisa muito importante que você pode e deve fazer nesse momento é dizer para si mesmo. Isso não é incapacidade, mas sim preguiça. Isso é só preguiça, não é que você não é capaz de fazer. Porque normalmente a gente sente preguiça ou procrastina porque a gente acha que a gente não vai ser capaz de lidar com aquilo que a gente tem que fazer. Você já começa a quebrar aquela crença dentro da sua cabeça. Isso daqui é somente preguiça, não é incapacidade. Eu sou capaz de fazer. Então agora começa a colocar crenças boas dentro da sua cabeça para tomar o espaço das crenças ruins que você veio consolidando ao longo dos seus anos. Mais uma das ações práticas que você pode tomar e uma das que eu mais uso por aqui, na verdade, a mais importante, mais decisiva e que eu sempre uso quando me aparece uma situação em que eu estou com preguiça ou então que eu tô sentindo que eu vou procrastinar alguma coisa, é justamente trocar o depois eu faço por eu só preciso começar. Você só precisa começar também. Eu acho que é uma das lições mais importantes que a gente carrega junto com a gente. Quando se trata de parar de ter preguiça, parar de procrastinar. Você pensar que você só precisa começar. Às vezes, a minha preguiça ela vem disfarçada de falta de tempo. Eu já notei isso. Às vezes eu penso, não vai dar tempo de fazer até o final. Não vai dar tempo de eu começar a fazer isso e terminar aquilo que eu tenho que fazer depois disso daqui. Não vai dar tempo, tá faltando tempo. Eu já notei que é uma das desculpas que eu uso. E quando essa desculpa vem na minha cabeça, eu sempre falo, eu pelo menos vou fazer isso daqui. Às vezes vem, nossa, já passou metade do dia, eu só fiz isso. Não vai dar tempo. É melhor fazer nada. É mentira, não é melhor fazer nada não. Isso é só uma desculpa. É tipo aquela programação antiga dando as caras. E aí eu sempre penso, é melhor eu fazer isso, é melhor fazer esse pouco do que não fazer nada. Parei de comprar essa ideia maluca de que é melhor fazer nada. Porque, tá acabando o tempo, você não vai conseguir chegar até o final. Mas não, é melhor chegar pelo menos até metade. Não deu pra fazer tudo, não, eu vou fazer pelo menos até metade. E aí, deixa eu te contar, sempre dá pra fazer tudo. Não tem nenhum momento em que eu decida que é melhor fazer pouco ou então é melhor fazer devagar do que não fazer nada, que eu não consiga terminar aquela tarefa por inteira e ainda consiga terminar outras coisas.
Porque a partir do momento que eu quebrei o padrão, a partir do momento que eu decidi persistir, a vida, ela se encarrega de abrir espaço para aquilo que realmente importa. Eu falei, não vou ceder para preguiça. Você decidiu, não vou ceder para preguiça, eu vou fazer, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja perfeito, mesmo que eu não chegue até o final totalmente, eu pelo menos fiz uma parte. E a vida, ela se encarrega de abrir espaço para mais daquilo que você realmente precisa, para mais da sua produtividade. Você quebrou o padrão, você racionalizou, você decidiu o que vai fazer, mesmo que seja pouco, mesmo que você não chegue até o final. E as coisas, elas se ajustam para tudo fluir. É assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Porque quando eu me coloco em movimento, quando você se coloca em movimento, você não para ali, você não faz só aquela atividade e acabou. Às vezes, se estiver programado para ser só aquilo, beleza. Mas se você precisar fazer mais coisas depois, você vai querer se mover mais, entendeu? Você vai querer se mover mais. Vai ter espaço para você fazer mais, para você fazer o que estava planejado para fazer, entendeu? Só que você precisa se colocar em movimento. Você só precisa se colocar em movimento. E aí as outras coisas vão fluir também. E aí vem a regra dos 5 minutos, né? Ou então a regra do fazer o mínimo. Acabei de inventar essa regra, tem um nome, mas eu não tô lembrando agora. Tô lembrando da prática, enfim. A regra dos 5 minutos. Faz aquilo por 5 minutos. Vai te custar alguma coisa? Também não. Vai te tirar da sua zona de conforto? Também não. Vai te expor a algum risco? Também não. Aí o seu cérebro vai pensar, não vai me expor a nenhum risco, vou lá tentar, né? 5 minutinhos. Só que você vai estar em movimento, entendeu? Quando você está em movimento, mais coisas vão chegando, mais a sua energia vai fluindo. Você só precisa se colocar em movimento. Então você precisa de alguma forma encontrar um jeito de se colocar em movimento para deixar o resto fluir. E aí a regra do fazer o mínimo que eu citei para vocês é fazer uma coisa tão besta que seja muito idiota você pensar, não vou fazer isso porque eu tô com preguiça. Ou porque eu não quero, ou então porque eu deixo pra depois. Vai ser uma coisa tão pequena, tão impossível de você não fazer, que não faz sentido você não fazer aquilo, entendeu? Mas você vai estar se colocando em movimento. Eu acredito que isso seja para casos extremos, né? Então, se você tá em um caso muito extremo, por favor, procure ajuda médica. Ajuda de terapia, de psicólogo. Procure ajuda, por favor. Mas você pode começar dessa forma também. E mais um ensinamento que você precisa ter muito claro na sua mente, além do eu vou fazer, mesmo se for pouco, mesmo que eu não chegue até o final, dos outros ensinamentos que você precisa ter bem claro e estabelecido na sua mente, é que você precisa agir mesmo quando você não tem vontade. Você precisa agir de todo jeito. A vontade, ela não vai chegar. Ou então ela vai chegar, mas vai ser muito passageira. Isso também é uma forma de racionalizar. Você precisa ter isso muito estruturado na sua mente. Então começa a repetir para si mesmo. Eu lembro que no início eu ficava repetindo para mim mesmo. Eu tenho que fazer mesmo sem vontade. Eu tenho que fazer mesmo sem vontade. Tenho que fazer mesmo sem vontade. Porque a vontade, ela chega, mas é passageira. Ela não tá aqui toda hora. Racionalizei, internalizei isso dentro da minha mente. E aí agora eu sei. Eu tenho que fazer mesmo sem vontade. Porque a vontade não vai chegar. E é uma das coisas que você pode e deve fazer aí. É você colocar na sua mente esses princípios. Você precisa fazer mesmo sem vontade. Tô repetindo isso porque eu quero que grude na sua mente. Foi assim que eu melhorei. É assim que você pode melhorar também. E o que acontece quando você se entrega à preguiça? Você acaba vivendo um loop. Você evita, você não faz o que você tem que fazer. Aí você sente culpa por você não estar fazendo aquilo que você deve fazer. Aí você sente desânimo, você se frustra cada vez mais. E aí você parte para evitar cada vez mais. E aí fica nesse loop. Você evita, sente culpa, sente desânimo e evita de novo. E o que vai te fazer quebrar esse ciclo, esse padrão mental que você tem estabelecido aí na sua mente, é justamente as pequenas ações conscientes que eu citei aqui nesse vídeo. É racionalizar, é você começar mesmo sabendo que você não vai terminar aquilo, ou então mesmo sabendo que você não vai até o fim, ou mesmo sabendo que você não vai ficar perfeito. Fazer o mínimo. Faz uma ação tão besta que seja tão idiota a ponto de você falar, não, isso daqui eu consigo fazer, o seu cérebro vai concordar contigo, isso daqui eu consigo fazer. Se coloque em movimento de alguma forma. As pequenas ações conscientes
é o que vai te fazer sair desse lugar em que você está, desse limbo de preguiça, procrastinação, culpa, desânimo, indisciplina. Claro que se for algo profundo, você precisa procurar uma ajuda médica. É bom você buscar alternativas através da internet, é ótimo, mas precisa ter o acompanhamento de um especialista. Estou te contando o que eu fiz para quebrar esse ciclo da preguiça, que funcionou comigo, que pode funcionar com você e com várias outras pessoas. Então é bacana você buscar aplicar, mas se for algo muito absurdo, muito profundo, por favor, procure ajuda. A melhor coisa que você faz, que todos nós fazemos. E o maior ensinamento desse vídeo é que você nunca vai vencer a preguiça eliminando ela, mas sim sabendo reagir a ela. Até porque, até nas nossas fases mais disciplinadas, nós ainda vamos sentir preguiça. A diferença é que, quando estamos disciplinados, nós vamos saber reagir a ela. E também leve em consideração que toda vez que você escolhe agir, mesmo sem vontade, você já está reprogramando o seu cérebro, você está no caminho certo. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e me conta aqui nos comentários qual que é a tarefa que você está adiando hoje. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente vai quebrar esse ciclo, vai quebrar esse padrão e vai se tornar uma pessoa que sabe reagir quando a preguiça aparece. Aproveita e se inscreve no canal, porque eu pretendo trazer muitos outros conteúdos com assuntos como esses e que com certeza vai te ajudar bastante. Compartilha também para aquele amigo que precisa de uma ajudinha com a preguiça. Até o próximo!